Tudo bem, gente? Boa tarde. Bem-vindos à nossa entrevista do Portal Tela com o professor Luiz Saião. E eu queria começar pedindo para o professor se apresentar aqui para a gente. Boa tarde, Marina. Boa tarde para todos os nossos aí telespectadores sintonizados. Eu sou Luiz Saião e o meu negócio é dar atenção a coisas diferentes. Então, minha formação tem a ver com teologia, linguística, hebraico, com mestrado na Universidade de São Paulo e trabalhando essa conexão entre o sagrado, a antiguidade e a sociedade de hoje. E é uma alegria muito grande a gente estar aqui para trocar ideias sobre o assunto. Quando eu tenho ideia repetida, eu sempre troco com alguém, então a gente pode caminhar aqui tranquilamente. Bom, professor, a primeira pergunta que eu queria começar a nossa entrevista é: o que despertou em você, lá no início, esse interesse tão profundo pela Bíblia e pela língua hebraica? Marina, olha, o que acontece é o seguinte, sabe, eu tive uma experiência de vida, assim, com um toque de espiritualidade muito diferenciado, eu ainda tinha 12 anos de idade, e aí eu senti aquele negócio tão forte, tão poderoso para mim, e eu falei, peraí, qual que é a fonte disso? Né? Então a gente entende, percebe que essa fonte tem a ver com a pessoa de Jesus e com a pessoa e com a Bíblia, né? Que é, vamos dizer assim, esse tesouro de espiritualidade que é uma referência, o livro mais impactante da história humana. E aí eu comecei a perguntar, mas espera aí, de onde vieram esses livros, de onde vieram esses documentos, quando é que começou isso? E eu entrei na Universidade de São Paulo para estudar linguística, eu não tinha feito nem 18 anos ainda, né? E aí olha, para você realmente ir fundo aqui, você precisa saber grego e hebraico. E aí então eu comecei a estudar o hebraico, e o hebraico é um lance muito diferente. Quer dizer, você tem que arranhar a garganta, é um negócio meio esquisito, meio diferente. E aí então eu passei muito tempo estudando o hebraico antigo, o hebraico de hoje, eu me tornei tradutor da Bíblia. E então assim, foi nessa caminhada que isso mexeu comigo e eu descobri uma coisa muito legal aqui que a gente hoje quer contar para todo mundo, né? E eu vi que ao longo da sua trajetória o senhor circulou entre universidades, igrejas e muitas viagens, né? E eu queria saber o que mais, além de contar sobre essas viagens, o que te tocou nessas experiências. Então, o que que acontece, né? De fato, eu fui, tenho sido, né, professor ou diretor de faculdade, de seminário. Eu dei aula especificamente nos Estados Unidos, em Portugal, em vários lugares no Brasil, né? Hoje eu estou envolvido com uma faculdade de teologia no Rio Grande do Sul, como já tive em São Paulo, Rio de Janeiro. E nesse caminho de experiência, até por procurar literatura, eu dei uma boa passeada nesse mundo aí, uns 65 países, né? Caramba. E então, de um tempo para cá, a gente começou a fazer, digamos, uma viagem diferenciada, levar um grupo de pessoas que não quer só passear assim, quer ir lá num site arqueológico, mexer, a gente já meteu a mão no barro lá para ver se achava alguma coisa, né? Visitar museus no mundo, né? Ver esse lance da cultura, da história, da arqueologia, né? E a ligação com a Bíblia. E olha, tem umas coisas que são extraordinárias, né? A gente, por exemplo, quando você vai para um lugar como a Grécia, né? Ou a Turquia, o Egito, a Itália, Roma, lugares da Europa, até do Extremo Oriente, mas assim, Jerusalém e a Galileia, eu vou dizer muito bem que Galileia e Jerusalém não tem para ninguém, porque realmente é uma coisa assim que a gente tenta explicar, mas não dá para entender, porque você tem um combinado, né, de história multidiversificada ali, né, arqueologia, um panorama antropológico diversificado e um lance de espiritualidade que só quem prova assim é que a gente percebe como isso é de um impacto tão grande. Eu não sarei até hoje, né, desses impactos fortes. Estou tentando melhorar aos poucos. E eu vi que o senhor foi mais de 60 vezes a Israel. Quando foi a última vez que você esteve lá? Olha, a última vez foi há poucos meses atrás. Eu fui em novembro, né? E eu vou voltar lá esse ano. E a gente, inclusive, a nossa proposta é muito de paz, né? A gente tem amizade com
judeus, religiosos ou não religiosos, árabes, palestinos, cristãos, não cristãos, até muçulmanos, e não só a gente tem essa pegada, né, da arqueologia, da história da Bíblia, mas numa sintonia também que a gente consegue trazer uma conexão ali valiosa para o pessoal se aproximar da melhor maneira possível. Sim. E antes da gente mudar de assunto, porque eu tenho muitas coisas para perguntar, eu queria perguntar como que o senhor vê os desafios de viver a fé cristã nesse mundo de hoje, tão polarizado, com esses conflitos, principalmente ali na região. Então, Marina, é um negócio complicado, sabe? Porque eu acho, né, que o ser humano é um pouco difícil, né? Às vezes o pessoal quer brigar só precisa achar o motivo, né? E aí, o que acontece? Eu acho que as pessoas entram num desalinhamento com o outro, primeiro porque elas não estão bem consigo mesmas, então, quer dizer, quando o negócio não está legal lá dentro, qualquer coisa você arruma um jeito de... igual o cara que era tão revoltado que mesmo morando sozinho resolveu fugir de casa, né? Então é mais ou menos assim. Você fala bom dia, o cara fala bom dia você, né? O sujeito está nervoso. Depois, a gente tem diferenças, né? E ali, o pessoal não entende, quem não conhece a história, você tem culturas milenares, né? Tradições muito diferentes, você tem disputas históricas, você tem uma série de situações que é muito difícil. E eu tenho a impressão que nos últimos tempos esse processo está, não só lá, no mundo todo está muito adoecido, né? E aí então o que acontece? Você precisa acertar as coisas aqui dentro, você precisa acertar as coisas com o próximo e com o Criador, né? Então nesse sentido, eu me amarro, essa expressão, né, na pessoa de Jesus, porque Jesus é muito show de bola. Jesus conversa com a mulher samaritana, que ninguém conversava com o samaritano, e muito menos homens e mulheres se entendiam muito bem. Jesus troca ideia com criança, ele recebe bem. Jesus ia almoçar, jantar na casa do fariseu, que era um religioso. Jesus, caramba, ele é o Messias, e vem um soldado romano lá pedir ajuda, vem o servo dele porque ele está doente, ele cura. Então, quer dizer, você percebe que sempre você tem uma possibilidade de construir um vínculo com alguém de uma maneira que seja possível, produtiva, prolífica e valiosa. Então, eu entendo o seguinte, que nesse mundo de hoje, que eu acho que está muito acelerado e adoecido, se você é cristão, não só de rótulo, né, mas é alguém que diz assim, olha, eu miro a minha vida no exemplo de Jesus e entendo que ele é a minha referência, é possível, né? Eu vou usar uma metáfora do futebol, é possível tirar a bola sem fazer falta, né? É possível conversar de boa com a pessoa e você conseguir construir de maneira significativa. Então, eu entendo que a gente tem que amadurecer para a gente conversar sobre por que você pensa de um jeito e eu penso diferente. Como é que você experimentou a sua espiritualidade, como é que eu experimentei a minha. E aí a pessoa analisa, coloca, né, isso no seu cenário, mas a gente precisa urgentemente botar o pessoal na rota, né? Nessa rota de conexão, de compreensão, de tolerância e, ao mesmo tempo, de uma espiritualidade que cure as feridas internas que as pessoas têm. E eu acho que quem lê o Sermão do Monte, por exemplo, não tem nada mais legal que aquilo. Até gente que nunca nem foi cristão, né, que nem o Mahatma Gandhi, o cara leu lá e falou, meu, o que é isso? Né? O negócio é espetacular. E já que você falou do Brasil, eu queria te perguntar. A gente vive num país de maioria cristã, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender o conteúdo da Bíblia. Principalmente hoje em dia a gente tem tantos analfabetos funcionais, pessoas que leem e não conseguem entender aquilo que elas estão lendo. E eu queria perguntar, você acha que isso acontece em uma questão de ensino, de cultura, de linguagem? Então, a questão é o seguinte, vamos dizer, o Brasil tem uma tradição histórica, cultural ligada à cristandade, né? Mas é aquele negócio, o sujeito só falta escrever Jesus com G e salvação com C cedilha, né? Nem sempre o pessoal de fato está sintonizado, não conhece muita coisa, né? E então, o que acontece? Acho que a boa espiritualidade, ela constrói internamente e leva as pessoas num caminho diferente. Eu acho tão bonito quando eu encontro uma pessoa que até tem uma caminhada de vida especial e brilhante, e fala, escuta, como é que é isso? Ele falou, olha, meu avô encontrou a fé lá atrás.
aprendeu a ler na Bíblia. E aí a história dele mudou. Isso atingiu meu pai e minha mãe, e hoje eu estou aqui por causa dessa leitura lá atrás. Então, quando a gente vê esse caminho promissor, dá muita esperança na gente, né? E agora, ao mesmo tempo, a Bíblia pode se tornar um problema, né? Por exemplo, quer ver uma coisa muito louca? Tem um texto bíblico que Jesus diz assim, ó, se o seu olho fizer você pecar, arranque. Se a sua mão faz você pecar, corta. Aí tem um sujeito doido, que não sabe muito bem o que é isso, vai lá e corta. Leva ao pé da letra. É, corta a mão, corta o olho, às vezes corta dele e dos outros também, né? E então, quer dizer, como é que a gente sabe que esse tipo de coisa está errado? Porque você vai ver na própria Bíblia que os discípulos de Jesus, ninguém cortou a mão nem tirou o olho. Então é claro que aquilo é uma metáfora, né? É igual, por exemplo, você tem dois irmãos em casa, então escuta, cadê meu sapato? Eu vou matar quem escondeu meu sapato. Lógico que isso é metáfora, né? Então, quando a pessoa não tem condições de entender o texto e ele não está muito curado por dentro, ele pode fazer uma bobagem muito grande. Então, nesse sentido, o estudo bíblico fundamentado, o estudo bíblico bem encaminhado, ele pode fazer diferença, como tem feito na vida de tantas pessoas, para que o sujeito não seja mais analfabeto nem funcional e nem espiritual, porque senão complica. E nesse contexto entra a Bíblia Rota 66. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Então, a Bíblia Rota 66, ela recebeu esse nome até por uma questão assim, meio de um insight, né? Primeiro que a Bíblia tem 66 livros, então já começa daí. Aí uma coisa que Jesus falou que é muito especial, muito da hora, assim, Jesus falou, eu sou o caminho. Então quer dizer, que a jornada da fé é um caminho, então você tem que pegar uma rota. Puxa, rota, com 66, caramba, tem a estrada mais famosa, que badalada no mundo, né, que vai de Chicago até a Califórnia, é Rota 66, então a gente começou. Só que a gente começou, né, como diz o professor do português, a gente foi fundo, né, brincando aqui, a gente começou isso num projeto em áudio, né, explicando e falando e tal. E esse conteúdo ele foi tão demandado, foi tão solicitado e de uma maneira tão interessante, porque a gente ouvia, vamos dizer, depoimento de pessoas sem religião, até pessoa que não gostava de religião, pessoa de contexto evangélico, de contexto católico, de tudo quanto é ambiente, dos mais diversos grupos denominacionais, falou, olha, eu estou ouvindo e estou aprendendo muita coisa, né? E aí a coisa, vamos dizer, amadureceu de tal forma que um dia, né, numa parceria aí, que teve a iniciativa da editora Geográfica, falou, vamos colocar isso em papel, porque o pessoal quer, né, esse material de maneira mais concreta, mais pedagógica, mais direcionadora. Uma coisa é você ouvir lá rapidinho, outra coisa é você ter o texto do lado para você olhar, o comentário aqui, e assim esse projeto nasceu. E olha, Marina, eu vou dizer uma coisa para você, eu desenvolvi o projeto, né? Mas eu mesmo estou surpreso, né, com o que aconteceu. Por quê? Primeiro porque a gente começou a ouvir de várias pessoas no mundo todo que falam português, tendo um desdobramento muito favorável. Depois houve uma procura internacional. A gente nunca falou para o pessoal, vocês não querem, por favor, coloquem aí na língua de vocês. Não, a gente começou a ter o Rota 66 em mandarim, em espanhol, em inglês, e hoje é falado por pessoas de países diferentes. Imagina só, uma pessoa nos Estados Unidos gravando com uma pessoa no país de Gales, no Reino Unido, com uma pessoa na África do Sul, e eles fazendo um bem bolado, e a coisa vai para o mundo todo, assim, né? E então, eu diria que é uma alegria, uma satisfação, um negócio muito especial a gente ter essa oportunidade, até porque a Bíblia do Rota ela surgiu com 3 coisas fundamentais. Primeiro, como é que eu faço teologia séria? Não é teologia de quem escutou, é quem lê os originais, quem foi no lugar e viu, quem conhece arqueologia, história e teologia, vamos dizer, profunda, e consegue falar isso para todo tipo de pessoa. Quer dizer, um adolescente escuta o Rota e fala, pô, achei legal. Então você consegue deixar o difícil fácil. A segunda coisa é porque, assim, posso dizer um negócio mais complicado aqui?
Você sabe que lá no meio dos muçulmanos tem o xiita, né? E no meio dos religiosos do Brasil tem o chato, né? Então, tem uma galera que é muito chata na hora de falar sobre Deus. Nossa, tem vontade de sair correndo, né? Às vezes o pessoal fala, eu não gosto muito de religião. Aí eu falo também não, né? Porque o pessoal, dá licença, não é assim, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma proposta bem humorada. Quer ver, ó? Deus um dia fala para o Salomão, né? O que ele gostaria de pedir. Aí qual é o título do estudo? Você sabia que Salomão solicitou sabedoria? A gente brinca com as palavras. Na hora de atravessar o Mar Vermelho lá, no milagre que Deus faz em Israel, o título do estudo é Fé em Deus e Pé na Água, né? Então, na hora de ler o Cântico dos Cânticos, o livro de cantares lá, dedicado ao amor, vem morena cantar comigo essa cantiga, entendeu? Então você trabalha com um negócio bem humorado e a coisa interessante, e muito ligado à nossa realidade brasileira. O curioso é que essa realidade brasileira, ela foi achada interessante pelas pessoas fora do Brasil. Uma coisa legal que eu vi no encontro internacional foi que eles falaram assim, o Rota 66 não é alguém pregando uma coisa, dizendo, oh, você tem que fazer isso, você não deve fazer aquilo. É como se a gente estivesse comendo uma comida gostosa em torno da mesa. Entendeu? Então eu falei, puxa, nem eu não tinha pensado nesse negócio. Então, nesse sentido, realmente o Rota agora, né, vamos dizer, em cima da mesa, né, tem a Bíblia, para que a gente tenha aí com a devida destreza, né? Sim. Aliás, tem um texto de Daniel lá que a gente diz, firmeza não se põe na mesa, quando ele foi convocado para comer um monte de coisa que os babilônicos, né, pediram lá que ele não deveria comer. E eu vi que o Rota antes era um projeto de áudio com muitos episódios. Eu queria perguntar como foi transformar coisas faladas em coisas escritas, que às vezes não é muito fácil, né? Olha, você não conta nada para a Fernanda da Geográfica, né? Porque eu não sei como é que ela vai reagir ao ver essa entrevista aqui, né? Olha, foi um desafio muito grande, porque você sabe, quando a gente está no áudio conversando, né? Como diz o grande filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Aí a gente está ali, né, falando, puxa, na hora de colocar, não dá para você só transcrever e botar lá. Então você tem que cortar aqui, tem que fazer um trabalho editorial, né? Várias pessoas mexeram nesse processo, né? Aí eu tive um trabalho muito forte, teve uma professora, a professora Suzili, que coordenou esse caminho final, deu um trabalho significativo, né? E também tem coisa que a gente diz, olha, aqui, essa parte, né, não tem necessidade de entrar aqui, ó, isso aqui, para completar, né? Então a gente teve que fazer um trabalho de traduzir a coisa para outra, porque na verdade a Bíblia ficou linda, né? Olha só esse negócio, ficou espetacular, né? Um negócio assim. Consegue mostrar a capa aqui pra gente? Nossa, olha só, né? Como eu gosto de dizer, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a Bíblia que passa para a nossa lição, olha que legal, olha. E é muito material, tá vendo? Olha que coisa interessante, você começa, né, como é que você vai ler um livro sem saber do que se trata? Você tem um ponto de partida, né? Depois você abre aqui, logo em seguida, né, você tem abrindo o navegador, né? Inclusive, não só a linguagem do texto, né, ela está devidamente trabalhada para o aspecto visual, né? Então você abre o navegador para você saber qual é o caminho desse texto que está sendo trabalhado, desse capítulo. Aí você tem uma série de perguntas que você faz, né? E essas perguntas elas vão pipocando na sua cabeça. Então nós temos que ficar recalculando a rota. Parece um GPS, né? Aí depois, o que adianta você estudar tudo isso se você não chegar em lugar nenhum? Aí você tem o fechando a trilha. Qual que é a conclusão desse negócio? E aí tem duas coisas muito boas, né, que são diferentes. Por exemplo, tem alguns estudos que são questões muito fortes. Por exemplo, o dilúvio, a criação do mundo, o divórcio, né? Então essa parte chama pisando fundo. E aí nós temos várias fotos de lugares históricos, arqueológicos, que eu mesmo, nas viagens, né, que a gente teve lá, a gente tem o que a gente chama de parada obrigatória. Nessa parada obrigatória você tem, por exemplo, aqui, ó, Páscoa, né, parada obrigatória, você tem o Mosteiro Santa Catarina no Egito, né, que lá do lado do Monte Sinai, que mostra essa questão da Páscoa. Então, é muito interessante, né, que a gente tem
essa possibilidade, né? Todo, tá vendo? E é muita coisa. Olha que legal isso aqui, que fala o problema da antiga idolatria do mundo antigo. Nem pau, nem pedra, nenhum ídolozinho. Então, né? E quem surgiu com esses trocadilhos, essas referências culturais? Você vê que eu não sou exatamente uma pessoa que consegue falar, né, só no literal direto. Quando a gente desenvolveu o projeto em áudio, a gente tinha a presença de um locutor muito bom, que era o Beltrão, e também o pastor Alberto Veríssimo. E ele também gosta disso. Então juntou, né, a fome com a vontade de comer, juntou ele e eu. Então a gente foi, né, e foi... A maior parte disso foi a gente mesmo criou tudo, né? Porque precisava, né, fazer essa ponte e a gente pensando, porque se você for falar um negócio de maneira óbvia, ninguém presta atenção, mas quando você estabelece um gancho de uma coisa que a pessoa conhece e que chama atenção e até que lida com humor, né? A Bíblia, na verdade, no original, se eu não conto para ninguém, está cheio de humor. As pessoas aqui não sabem, né? E então a gente conseguiu fazer essa conexão e o que foi legal é que o pessoal falou, nossa, como eu estou, né, aprendendo e estou crescendo. Então, eu queria parabenizar a Editora Geográfica porque ficou muito linda, bom, as capas aqui muito que eu tô vendo bonito, estão né? maravilhosas. Todo um material, né? Olha só, de nação em nação só há desclassificação. Tem uns amigos aqui na sala que eu não quero falar com eles sobre esse assunto, né? Porque envolve questões futebolísticas, né? Então tá aí. Bom, as perguntas que eu tinha elencado já acabaram, mas qualquer coisa que você achar que ainda é importante a gente conversar ou acrescentar sobre o projeto. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Que é importante para todo mundo, né? Eu quero primeiro agradecer, né, Portal Tela, por essa possibilidade, né, de conversa, de diálogo, né? E uma coisa que acho que as pessoas se esquecem, né? Por isso que eu acho bobagem essa polarização, essa atitude às vezes descompassada e conflituosa, porque assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Sim. Então, se eu olhar para o meu semelhante e começar a hostilizá-lo, e eu criar um ambiente problemático, vamos assim dizer, no final dá ruim para todo mundo, né? Então, o que acontece? A gente não pensa numa Bíblia ou em espiritualidade só como uma coisa para dizer, olha, o meu enfoque é mais legal. Olha aqui, ó, eu vou dizer melhor para você o que o outro não sabe dizer. A questão é assim, alguém falou para mim uma definição de fé cristã que eu achei a melhor de todas. Sabe o que é um cristão verdadeiro? É igual um mendigo que achou pão e quer contar para os outros onde e como ele encontrou. Então, assim, quer dizer, você tem um negócio que cura o seu coração, que abençoa a sua alma. Você pensa em Deus, em Cristo, morreu por nós, por nosso perdão, para você repaginar a sua vida, e como isso é especial. Quando você se sente curado e mudado por dentro, aí você olha para o semelhante de maneira diferenciada. A pessoa que está na minha frente não é só uma outra pessoa, ele é um tesouro especial que é amado por Deus, né? E tem mais, a gente está todo mundo junto tentando construir numa direção melhor, né? Então, assim, um grande estudioso da alma humana chamado Viktor Frankl, que passou anos em campo de concentração, né, o criador da logoterapia, ele disse, se alguém não entra em paz com Deus, não encontra sentido para a vida e não vive a vida com sentido de missão, não irá a lugar nenhum. Então eu acho que a boa espiritualidade, ela está precisando ser cultivada. Então esse projeto é legal, a gente celebra, a gente acha bonito, mas a grande diferença é quando a mensagem principal que atravessa séculos, milênios desse livro, que é a maior referência de espiritualidade da experiência humana, quando isso mexe com a sua vida, abençoa, você come, né, o lado adequado da coisa, olha, isso representa uma coisa para lá de especial que eu estou tentando explicar até hoje e ainda não consegui. Mas com a ajuda da Bíblia do Rota a gente vai chegando lá. Muito obrigado, Marina. Deus abençoe vocês. Eu agradeço a sua presença aqui e no início do nosso canal de entrevistas do Portal Tela. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Abraço a todos aí. Obrigado.